Fala galera, beleza? TM News na área, TM News com muita informação para a gente falar aqui de Vasco, falar de tudo que está acontecendo. Mas antes da gente começar, eu peço para vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, algumas notícias aqui para o Vasco, tá? O jogo entre Vasco e Botafogo está definido. O jogo será na terça-feira, dia 5/11, às 9h30 da noite. E o estádio que estava ali sendo discutido, que estava ali podendo ser no Maracanã, vai ser no Newton Santos. Então, 32ª rodada, Botafogo e Vasco, 21h30, no estádio Newton Santos, ou para quem prefere, Engenhão. Já o Vasco e Fortaleza, na 33ª rodada, também está definido. O jogo será no Castelão, logicamente, 9/11, 9 de novembro, no sábado, às 7h da noite. Então, temos aí os dois próximos confrontos do Vasco definidos. Sobre o potencial construtivo, tá? Que está pegando muita gente de surpresa aí a venda do potencial construtivo de São Januário, que é o primeiro passo para acontecer a reforma do estádio, está parado. Depois do Pedrinho ter conversas muito bem encaminhadas com o parceiro, segundo o próprio presidente, as negociações travaram e o clube precisou recuar um pouco e rever o que vai fazer no mercado. É difícil, a gente sabe que é difícil essa venda, mas tem que acontecer. Nem que tem que contratar alguém para fazer a negociação, porque de verdade, o Vasco precisa muito dessa venda, muito de vender esse potencial construtivo para que as obras comecem ao final do Campeonato Brasileiro, mais tardar em janeiro. A gente tem poucos jogos ainda em São Januário. Eu, particularmente, acho que o Vasco tinha que fazer um novo estádio, não acho que tinha que mexer em São Januário, mas já que essa é a proposta, que se faça uma obra linda, que se faça uma obra decente, para que o Vasco tenha aí, em um futuro próximo, um estádio, uma arena fantástica, de primeiro mundo, para receber shows, para receber eventos e para receber um grande público para poder fazer com que o Vasco volte ao cenário de time grande. Lembrando, um estádio, uma arena multiesportiva, poliesportiva, uma arena que você pode receber vários eventos, é sim um passo para a grandeza. Vejo o Palmeiras, por exemplo, o quanto não fatura com o Allianz Parque. Vamos falar agora de venda, de compra e tudo mais, gente. É o seguinte, o Vasco deve ter, antes das vendas, tá? 3 jogadores voltando a atuar. GB, Lincoln e Luiz Gustavo. Os garotos treinaram com o grupo, podem receber minutos contra o Cuiabá. Vale lembrar que GB e Lincoln já marcaram contra Bragantino e Inter, respectivamente. E o JP deve continuar no Sub-20 até o final da temporada. Eu não entendo por que esperou a gente ser eliminado da Copa do Brasil para colocar os moleques. GB fez gol quando jogou de titular. Lincoln fez gol quando entrou e jogou bem contra o Inter. E o Luiz Gustavo é um ótimo zagueiro que já deveria ter sido testado. A gente tem mais alguns jogos pela frente. Hoje tem jogo contra o Cuiabá. A provável escalação para hoje, tá? É Léo Jardim no gol, Maicon ou Léo e João Vitor na direita, Paulo Henrique na esquerda, Piton, Hugo Moura, Cocão e Coutinho. Lá na frente devemos ter Ryan, Jean David ou Emerson e Vegete. Essa é a provável escalação do Vasco para hoje. Não é o que eu gosto. Eu mostrei aqui ontem o que eu acho que tem que acontecer. Não sei se vocês viram. Quem não viu, dá uma olhada lá na live de ontem. E eu acho que o Paiva está errando muito agora. Já acertou muito, agora está errando. E eu acho que tem que ter um técnico cascudo até o final da temporada. Vamos falar aqui da venda do Ryan. Tá? O Vasco está conversando com a Fiorentina, que demonstrou interesse. Fez uma proposta, o Vasco recusou primeiramente, mas o Vasco fixou aí um passe de 12 milhões de euros, cerca de 70 milhões, 60 milhões de reais. Mais 20% de uma futura venda para negociar o atacante. Alguns clubes importantes da Europa já demonstraram interesse, porém a Fiorentina é quem está à frente das tratativas para ter o atleta no começo de 2025. Eu, particularmente, acho um erro vender por esse valor. Acho que é um moleque que tem potencial. E apesar da fase não ser das melhores, eu vejo o Ryan
como alguém que está sendo mal utilizado. Tá? Ele está sendo sempre utilizado de ponta, nunca de centroavante, nunca de segundo atacante, sempre caindo pelos lados. Não é a função dele, não é a categoria dele. Vocês podem ver, quando ele atua no centro do campo, centroavante, segundo atacante um pouco recuado, quando ele flutua ali perto do Vegete, ele vai bem. Quando ele vai como centroavante, ele faz gol. Mas o Paiva insiste em errar a posição de alguns jogadores. Vou falar 3 aqui. JP como meio campo. Não é, ele é volante. O Ryan como ponta. Ele é centroavante, segundo atacante no máximo. E o Esforço como volante, sendo que ele é meio de ligação, meio campo, meio armador, mas não é volante. Ele não tem essa categoria, ele não tem essa habilidade desse combate firme e forte. Então, eu acho que o Paiva peca muito nisso e está queimando jogadores. Está colocando jogadores na posição errada, a torcida está pegando no pé e a gente vai perder uma joia porque está utilizando de maneira errônea o Ryan. Não sei se sou só eu que vejo isso, mas eu já estou vendo faz muito tempo. E antes da gente falar aqui do Neto Pessoa, 2 coisas. Primeiro, porra, o Botafogo tá voando, hein? Eu quero saber quando que a gente vai ter a oportunidade de ver o Vasco desempenhar um futebol tão bonito quanto o do Botafogo ontem. Para quem fica criticando a venda da SAF, o Botafogo está na final da Libertadores, porque se levar 6-0, pelo amor de Deus, acho que é impossível quase. Possível não é, mas é quase impossível. Se o Vasco for vendido para uma SAF séria, para gente que queira construir um time decente, reformular realmente, ganhar títulos, a gente chega também numa final de Libertadores. Olha o Botafogo, em 22, vendido para o John Textor. 23, foi quase campeão brasileiro na reta final ali. Acabou se escafedendo. Outra coisa, ficam reclamando de técnico português, que o Vasco não tem que ter técnico português. A final da Libertadores tem mais uma vez um português no comando, que é o Arthur Jorge. Já o técnico do Atlético Mineiro, eu acho que é argentino. É o Milito, né? Argentino. Então, um técnico português, campeão em 2019, campeão em 2020, campeão em 2021, e agora um técnico português chegando em mais uma final. Então, ó, vamos lá. 2019, 20, 21, 22 foi o... não chegou, português. 2023 não chegou, 2024, tá? Então, em 6 anos, 3 deles tiveram campeões portugueses e agora tem mais um na final. Então, em 6 anos, em 4 anos, um técnico português. Eu falei do Rui Vitória e os vascaínos caíram de pau, lá ele. E os vascaínos acabaram comigo. Falaram uma porrada de que eu não entendo de futebol, que eu não sei o que não... E é mais um sapinto, Rui Vitória. Vai ver o currículo do cara, vai ver o trabalho do cara, vai olhar, vai analisar e depois conversa. Não vai só porque é português. Assim como tem ótimos técnicos brasileiros, tem ótimos técnicos portugueses. Assim como tem péssimos técnicos brasileiros, vide Maurício Barbieri, tem péssimos técnicos portugueses, que foi o que o Vasco contratou. 2 caras que não têm currículo, que não conheciam o futebol brasileiro e ainda por cima que tinham ideias completamente diferentes do que o Vasco poderia propor a eles. Vale pensar nesse Rui Vitória e reformular assim o elenco. Não sei como estará no ano que vem, não sei se vai ter transfer ban, mas de uma coisa eu sei, o Vasco precisa de um treinador com estilo europeu, que possa montar o elenco, que possa botar o estilo de jogo dele, um cara que tem gestão de crise, esse Rui Vitória. O trabalho que ele fez no Benfica foi espetacular, bicampeão português, campeão da Taça de Portugal, da Taça da Liga de Portugal, chegou às quartas de final da Champions League em 2015-16 e sabe para quem caiu? Caiu para o Bayern de Munique. Sabe qual foi o placar? 1-0 na Allianz Arena, 2-2 na Luz, 3-2, com um time bem mais ou menos para o futebol europeu do Benfica. Não serve para o Vasco, mas serve para qualquer outro clube. É isso que eu falo. Ninguém serve para o Vasco. O Payet não serve para o Vasco, o Coutinho não serve para o Vasco, o Rui Vitória agora também não serve, mas serve para todo mundo. Eu não entendo a cabeça do vascaíno, de verdade.
tá? Então, fica aí meu adendo, fica aí meu parênteses. Vocês querem chegar numa final de Libertadores de novo? Ou tem dois caminhos. Fora da SAF, 10 anos aí se reconstruindo ainda, ou vai pela SAF, um caminho mais curto, mais sólido, inclusive, com menos chances de o cara ser deposto, por exemplo, do cara ser impeachmentado, do cara perder a eleição, e a gente receber dinheiro. Né? Receber uma grana alta, vender o Vasco, e a gente pagar as nossas dívidas, a gente reformular o elenco, contratar um técnico decente e poder fazer o que o Botafogo fez. Um trabalho de 22, 23, 24, chegou em Sul-Americana, chegou agora no Brasileirão 2023, acabou perdendo ali na reta final, mas chegou, tá na Libertadores, passou da fase de grupo, da pré-Libertadores, fase de grupos, tá na final, está na final, e agora pode estar tá brigando, não acho que vai ser, mas está brigando pelo título brasileiro. Acho que o foco do Botafogo vai ser Libertadores, mas está brigando pelo título brasileiro. Dos últimos 2022, 23, 24, a gente pode ter nossos 3 rivais vencendo a Libertadores. E a gente continua na mesma. Continua, sabe o quê? Procurando Neto Pessoa. Ah, meu amigo, é o cúmulo. Para mim, é o cúmulo continuar procurando jogador de Série B. Tá? Porque o Neto Pessoa é jogador de Série B, jogador de Série D. Eu vou ler a notícia aqui e vou dar os créditos. Quem passou a informação aí foi o Diário da Região. Quem soltou no Instagram foi o Fanático por Vasco. E falou o seguinte: o Vasco sinaliza com interesse em contar com o Neto Pessoa, atacante do Novo Horizontino, para 2025. Nesse momento, o clube apenas sinalizou com uma possível oferta. O centroavante é um dos destaques do clube paulista. O Neto Pessoa é um ótimo atacante. O Neto Pessoa é um cara que sabe fazer gol. Só que aí eu vou levantar a bola. E um cara que já passou até pela minha cidade, já passou por Ribeirão Preto, já passou pelo Botafogo. O time qual eu acompanho aqui, o time qual eu gosto aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão, minha cidade. Neto Pessoa é um ótimo jogador. Para a Série B, para a Série C, é um cara que não tem estilo de Série A, estilo de goleador para a Série A. Tá? Então, não achem que vai vir o cara, a galera que pede aí a saída do Payet, não acha que vai vir um cara que vai substituir o Payet. Não acha que vai vir um cara que vai colocar a camisa 9 e sair metendo gol. Ele tem 7 gols na Série B. Ele tem 7 gols em 33 jogos. É um número ruim? Para a Série B, não. Para a Série A, um cara que faz 7 gols na Série B, quais são as possibilidades dele fazer uma boa Série A? Para mim, são baixas. Vide Pedro Raul, que num time pequeno se destacou, e nem no Corinthians, nem no Vasco se destacou, nem no Botafogo também. Então, fui procurar saber, tentei contato com algumas pessoas, poucas me responderam, mas as que responderam me confirmaram que não tem nada ainda com o Neto Pessoa, que ainda não teve proposta nem contatos com o Novo Horizontino, muito menos com o staff do atleta. Próximos capítulos, vamos ver. O Vasco pode sim. Falaram que ele está no radar. Tá. Falaram que ele está no radar, como todo jogador que se destaca em algum momento. Mas não, ele não está nesse momento sendo cogitado no Vasco. Está no radar, mas não está sendo procurado, não foi procurado e não teve nem contato, nem com o Novo Horizontino, nem com o atleta, nem com o staff dele. Qualquer coisa, eu volto aqui. Hoje, 6h30, tem live. Hoje, 6h30, tem live. Tem live? Não, hoje tem jogo do Vasco e do Cuiabá. Eu vou ver se eu narro, se eu não narrar, tem pós-jogo, tá? Então vai ter um vídeo 6h30 e aí vai ter pós-jogo entre Vasco e Cuiabá, mas se eu for narrar, a gente começa 6h30 e vai até o pós-jogo. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje, 6h30 da tarde, eu tô de volta com mais TM News.